galera, tudo certo com vocês? Bom, espero de coração que você esteja ótimo e super animado para continuar aqui comigo a programação em R. Vamos lá, sem mais delongas. E, João, o que nós iremos trabalhar na aula de hoje? Iremos ver um pouquinho sobre matrizes. O que são matrizes? Vamos lá, pessoal, matrizes é o seguinte. É um objeto que é formado por linhas e colunas, certo? Beleza, então ela tem linhas, tem colunas. Eu posso ter o nome das linhas, posso ter o nome das colunas. No entanto, dentro da matriz, ela tem que ser de um único tipo. Né? Por exemplo, ou só a matriz numérica, ou só a matriz de caracteres. Jean, existe matriz de caracteres? Sim, existe, tá? E daí, a matriz, ela tem essa propriedade, tá? Ela é formada por um único tipo de dado, beleza? Diferentemente do data frame, né? Da tabela de dado que eu posso colocar tanto tipo numérico, caractere e assim por diante, beleza? Jean, como que cria matrizes, então? Vou colocar aqui, ó. Criação de matrizes, tá? Como que a gente cria matriz? Então, vou criar uma matriz aqui, matriz de expressão. Olha que legal, tá? A matriz de expressão, ela recebe a função, pessoal, ela se chama matrix, tá? Então, matrix, e eu vou colocar aqui, ó, expressão gênica. Opa, na verdade, eu não tenho esse vetor aqui de expressão gênica, então vou inventar uma expressão aqui, tá? 100, 150... 200, vou colocar só 6 valores aqui, 300, 450 e 50, tá? Ok, se eu fizer assim, pessoal, olha o jeito que ela cria a matriz, tá? Pronto, criou. Você tem uma coluna, tá? E várias linhas aqui, então ele pega todo o seu objeto, tá? Os valores do seu objeto e ele distribui em uma matriz. Já realmente, será que isso aqui é uma matriz? Vamos perguntar ao R, né? Na verdade, vamos fazer uma afirmativa para o R. Is matrix quem? Matriz expressão. E ele vai falar, sim, verdadeiro. Ele está entendendo como sendo uma matriz. Beleza? Beleza, já. Vou pegar esse mesmo bloco de código aqui, tá? E agora eu vou fazer algumas manipulações, ó. Tem alguns argumentos nessa função matrix, tá? Como que eu sei que tem alguns argumentos ali? Por causa disso aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, em help e digitar aqui matrix, tá? Ele vai falar, olha, matrix é do pacote base do R, é uma função que trabalha com matrizes, como que você utiliza ela, temos esses argumentos, tá? Então o data, né, que aí ele vai explicar aqui embaixo o que é o data, any row, any call, by row, names, tá? Então, por exemplo, ó, data, o tipo de dado, né, que você vai colocar ali, já coloquei. Tá? Esses daqui são obrigatórios de você colocar? Não, tá? Por quê? Porque ele já vem com valor. O data, ele vem como NA, ou seja, você não tem valor ali dentro, tá? NRow é um número de linhas, tá? Então, por isso que ele cria aqui, ó, uma linha, mas ele também cria uma coluna, tá? Mas by row, false, ou seja, começa pelas linhas, false, ou seja, ele vai preencher a primeira coluna, por isso que você vai ter uma coluna, tá? Com várias linhas, beleza? Esse by row é o seguinte, tá vendo que aqui, ó, ele tá em ordem 100, 150, 200, 100, 150, 200, mas tá em ordem na coluna, tá? Não por linha, na linha, assim. Então ele vai preencher a coluna. Ok. Names, né? Seria o nome das dimensões, então o nome das linhas, o nome das colunas, tá? E aqui tem a explicação deles, tá? Tem alguns detalhes, e como que você utiliza isso, beleza? Belezinha, Jean, entende? Então eu posso utilizar esses argumentos? Pode. Jean, só me explica uma coisa. Toda vez eu tenho que ir lá no help e digitar matrix? Não, você poderia vir aqui também, ó. Colocar o pontinho de interrogação e digitar o nome da função que você quer pesquisar, tá? Ele já abre aquela página aqui de help. Beleza? Beleza, Jean. Entendi. Vou deixar isso aqui por último. Vamos alterar aqui. Como eu já coloquei a vírgula, tá aqui, ó. Eu vou para o próximo argumento. O que eu consigo alterar aqui? Vamos colocar um row, né? Um número de linhas. Quero um número de linhas de 2, tá? Olha só que legal. Então, se eu printar minha matriz de expressão, agora eu tenho 2 linhas, tá? Para 3 colunas, beleza? Não adianta, pessoal, eu tentar colocar, por exemplo, um 4 aqui. É porque vai dar erro. Por quê? Porque como que ele vai dividir 6 valores, né, em 4 linhas, né, para que ela fique a mesma
para que tenha valor, né? Tanto para as linhas quanto para as colunas, né? Então, você tem que prestar atenção na quantidade de elementos que você tem. Mas eu poderia fazer com 3, tá? Porque o 3 eu colocaria 3 linhas para 2 colunas, totalizando ali 6 elementos, né? 3 vezes 2, ou 2 vezes 3. Enfim. Tá? Jean, se eu coloquei um n-row, eu preciso colocar um n-col, né? Que é o número de colunas? Não, não precisa, tá? Mas se você quiser colocar, coloque. Vai ficar mais completinho ainda. Beleza? Mas também é um número que faça sentido, né? Porque se eu colocar um 4 aqui... Opa. Aí, o que ele fez, tá? Não é que ele vai dar um erro, mas ele pega o seu valor. Então ele pega aqui, ó. 100, 300... Ele pega 100, 150, 200, preencheu a primeira coluna. 300, 450, 50. Beleza? Ok. Agora ele vai repetir novamente, tá? Porque você falou para ele construir mais colunas, certo? Então ele vai repetir aqui, ó. 100, 150, 200, que é a primeira. 300, 450, 50. Então, às vezes isso é vantajoso, às vezes isso é desvantajoso, não é? Tá? Então, colocou o número de linha, não tem necessidade de colocar o número de colunas, tá? Se você quer preservar não repetição, né? Então, você tem que colocar um número que dê a quantidade exata dos seus elementos ali, tá? Outro argumento interessante, que é o by row, né? By row, ele por padrão ele vem false, mas a gente vai trocar por true. Belezinha. Belezinha já. Ó, daí agora, o que aconteceu? Ao invés dele preencher a primeira coluna, 100, 150, 200, ele preencheu primeiras linhas. 100, 150, 200, 300, 450, 50. Tá? Então ele só trocou a ordem de preenchimento ali. Ok? E aqui, pessoal, eu consigo ainda dar nome nas minhas... nas linhas e colunas, tá? Então, de names, por exemplo. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ele recebe uma lista, tá? Então, a gente já praticou isso, né? Então, uma lista. Nessa lista, eu vou ter o primeiro elemento, que é das linhas. Então, nas linhas eu quero... vamos colocar aqui. TP53. CTNNB1. E RHO. Né? São 3 linhas. Então, RHO. Ok, já vou dar uma vírgula aqui, vou criar outro aqui, que agora vai ser o nome das colunas, tá? Então, vou colocar assim, ó, pack ou A02, C05 e o C03. Opa, são só 2 colunas, né? Então, deixa eu só até aqui. Isso. Prontinho, tá? Então eu já coloquei nomes lá. Gente, continua sendo matriz? Sim, continua sendo matriz, tá? Bom, então, pessoal, a gente já fez aqui uma criação de matrizes, tá? Só para não estender muito essa aula aqui, então eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade ainda com matrizes, beleza? Então, espero ter você comigo na próxima aula.